Boa tarde a todos, senhores e senhores deputados, obrigada por terem vindo. Vamos dar início a mais esta reunião do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiências, que é um grupo de trabalho que existe no âmbito da 10ª Comissão e da 1ª Comissão, sendo que hoje temos uma audição com a Confederação Nacional dos Organismos Deficientes, que é aqui representada pelo Sr. Presidente José Reis, Jorge Silva, Vice-Presidente, no grupo de trabalho, os senhores dispõem de 10 minutos iniciais para fazerem uma intervenção que entendam trazer-nos, com as explicações que entendam também ser importantes, dar ao Parlamento, seguindo-se depois uma ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar, onde colocarão as questões que entenderem e no fim dessa ronda voltarão a dispor de 10 minutos para responder às questões que vos foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Deixo-vos nota também que normalmente, caso entendam, durante o momento do uso da palavra, podem retirar a máscara apenas e só durante o uso estrito da palavra, e isso fica à liberdade e à decisão individual de cada um de vós. Durante o resto do tempo não tem que estar necessariamente com as máscaras colocadas, o que se aplica também naturalmente aos grupos parlamentares. Portanto, sem mais delongas, desde já agradecendo a vossa presença, passava a palavra, sendo que a gestão do tempo é vossa, só vos pedia, por favor, que se falarem várias pessoas, nos sinalizem o nome antes de começarem a falar, por uma questão de registro áudio para esta audição, para quem quiser ouvir externamente ou para futuro. Muito obrigada, então, atender já a palavra, dispondo de 10 minutos. Ora, então, muito boa tarde. Tenho de começar por agradecer esta audiência, dizer que preparamos aqui uma intervenção que é dividida num aspecto em relação às situações atuais com esta pandemia que nós temos vindo a verificar, e depois numa outra parte mais geral dos problemas que nós consideramos que ainda estão para resolver ou que estão de alguma maneira na nossa agenda. Tinha aqui um boletim do nosso congresso que realizámos em outubro, que era para distribuírem à senhora coordenadora e aos restantes deputados. Faz favor, muito obrigado. Portanto, o vice-presidente da CNOD, eu sou presidente da CNOD administrativa e secretária da CNOD. Ora, boa tarde, excelentíssima senhora coordenadora do Grupo de Trabalho sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, senhora deputada Emília Cerqueira, senhoras e senhores deputados do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PAN. Em nome da Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com Deficiência, CNOD, gostaria de agradecer o convite para esta audição. A CNOD, nos seus 40 anos de existência e de história, é reconhecida pela sua postura reivindicativa e de luta pela efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Ao longo destes anos, e em conjunto com o restante movimento associativo das pessoas com deficiência, podemos afirmar que, em termos legislativos, globalmente estamos bem, mas o mesmo não podemos dizer do seu cumprimento. Ainda há muito para concretizar, mas não podemos aceitar que se retroceda, situação que tememos que, ao abrigo do surto epidémico, nos confrontemos. Assim, a CNOD realizou um questionário distribuído durante o estado de emergência para perceber de que forma as pessoas com deficiência estavam a sentir o impacto de confinamento nas suas vidas. Das respostas obtidas, na sua maioria dos distritos de Lisboa e Porto, a deficiência mais representativa foi a deficiência auditiva, seguida da visual e da motora. Estas pessoas queixaram-se de dificuldade em acompanhar os comunicados da Direção-Geral de Saúde do Governo, devido à falta de legendagem, uma vez que nem todas as pessoas com deficiência auditiva falam LGP, Língua Gestual Portuguesa. Muitas das pessoas com deficiência que tenham trabalho e foram colocadas em teletrabalho revelaram dificuldades em adaptar-se, principalmente ao recurso às tecnologias
para fazer reuniões, etc. 56% das pessoas com deficiência responderam que tiveram dificuldades de acesso aos EPIs, mas não à medicação. O confinamento teve um grande impacto nas terapias necessárias às pessoas com deficiência, tendo 45,3% relatado que as terapias foram canceladas e 7,3% tiveram redução da carga horária. E dentro destes últimos havia relatos de redução de horas de hemodiálise, o que representa um risco de vida para os utentes. Obviamente, é uma pequena amostra do que se passou por Portugal e, levando em consideração que as pessoas que responderam eram pessoas com acesso a computadores, etc., podemos imaginar o que se passará com as pessoas com deficiência sem acesso a este tipo de recurso. A falta ou cancelamento de terapias pode representar, muitas vezes, para as pessoas com deficiência, um retrocesso de anos na sua recuperação, pelo que deve ser sempre assegurada a sua continuidade, mesmo em condições especiais como as que se verificaram. Foram-nos também chegando queixas de que as juntas médicas para a atribuição de atestados multiuso foram suspensas, o que tem graves implicações na vida das pessoas com deficiência, como, por exemplo, o atraso na atribuição de prestações sociais e etc. No que diz respeito à adaptação da educação inclusiva à educação à distância, muitos dos alunos não têm acesso a computadores ou as suas deficiências não lhes permitem uma apropriação dos conhecimentos através de métodos digitais, pelo que, nestes casos, são sempre aconselháveis as aulas presenciais, cumprindo com as medidas que forem necessárias. Há famílias de pessoas com deficiência para as quais a infrequência das aulas por parte dos alunos é essencial para a manutenção do equilíbrio familiar, mantendo as pessoas com deficiência ocupadas e não frustradas por ficarem fechados em casa, isolados e sem terem absoluto entendimento do que se passa à sua volta e o porquê da alteração da rotina. Questionados os professores sobre o ensino à distância, estes vêm corroborar com o que a CNOD achava, dizendo que as crianças com necessidades educativas especiais não dispunham em casa de meios digitais e equipamentos e que os pais muitas vezes não têm condições de os ajudar e que é impossível ensinar mobilidade e braille à distância, etc. Assim sendo, estes alunos que já partem em desvantagem foram ainda mais prejudicados pela decisão do ensino à distância. É, portanto, necessária salvaguardar que esta situação não se repete no próximo ano letivo e que, no caso extremo de haver um novo confinamento, é assegurada a educação presencial destas crianças e jovens com todo o apoio necessário e com o reforço dos meios humanos. A CNOD realizou em 2019 o seu 13º Congresso na cidade de Loures, onde elegeu a nova composição dos órgãos sociais e aprovou o seu plano de ação e o seu caderno reivindicativo, do qual fazem parte temáticas variadas, uma vez que a deficiência é transversal a várias áreas e não somente o apoio social, que muitas vezes é considerada. Aliás, é por isso que consideramos que o INR e a própria Secretaria de Estado deveriam ser tutelados pelo Conselho de Ministros, atravessando as várias áreas e não estar dependentes de um único Ministério. As nossas reivindicações são vastas, sendo que algumas já têm vários anos de existência. E, embora até sejam contempladas em Orçamento de Estado, não são visíveis os resultados práticos, como é o caso das acessibilidades. O cumprimento da Lei das Acessibilidades é constantemente adiado, criando-se comissões e grupos de trabalho, mas, na prática, as pessoas com deficiência continuam a deparar-se com dificuldades nas acessibilidades, tanto físicas como de comunicação, como é o caso das legendas, já anteriormente referido. Nos dias de hoje, soma-se ainda ao facto de o uso de máscara dificultar, por sua vez, a leitura labial e, embora atualmente já existam máscaras transparentes, estas têm um custo que não é comportável por grande parte da população. Queremos que as pessoas com deficiência sejam autónomas e tão independentes quanto possível, mas tal é impossível se não se tem acesso, como todos os outros, a circular na via pública e transportes públicos. Sem possibilidades de livre circulação, é difícil assegurar assiduidade e pontualidade, por exemplo, ao emprego, o que acrescenta mais um travão a uma vida já difícil. No que diz respeito ao emprego, foi uma conquista a regulamentação da cota para o setor privado, contudo, era preciso certificarmos que, tanto no público quanto no privado, estas cotas são cumpridas, bem como as adaptações dos postos de trabalho. O Governo comprometeu-se
com uma aposta no emprego das pessoas com deficiência e na sua formação profissional a par da implementação da PSI, mas não assistimos a nada disto e o valor da PSI continua abaixo do esperado, não garantindo as subsistências das pessoas que não têm trabalho. Defendemos que esta seja equiparada, pelo menos, ao IAS e que seja paga a 14 meses. Defendemos a antecipação da idade da reforma no que diz respeito às pessoas com deficiência, uma vez que estas têm condições de saúde que provocam um desgaste rápido. No que diz respeito à saúde, é importantíssimo estabelecer finalmente um estatuto de doente crónico e proceder à revisão da tabela de incapacidades, pois há pessoas com deficiência a serem prejudicadas pela atual tabela. É necessário saber quantos somos e, para isso, contamos com a alteração do questionário para o censo 2021, baseado nas perguntas estipuladas do Grupo Washington e que foi sugerido ao Instituto Nacional de Estatística, pelo INR e pelo conjunto do movimento associativo. Só sabendo quantos somos, saberemos a abrangência das medidas a tomar pelos governos, a cobertura a nível das prestações sociais e etc. Era necessário que a verba para assegurar a vida independente às pessoas com deficiência passasse a integrar o Orçamento de Estado e que não estivesse sujeita a financiamento externo e a projetos piloto, para que as pessoas consigam definitivamente ser independentes, trabalharem, fazerem exercício, irem ao teatro, enfim, serem agentes ativos da vida em sociedade. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada a nós pelas preocupações e exposições que acabaram de nos trazer. Iria abrir agora audição ao debate e, para tanto, dava a palavra à senhora deputada Marta Freitas, do Partido Socialista, que me disseram que seria quem vai intervir. Faz favor, senhora deputada. Vamos, senhora coordenadora, obrigada. Antes de mais, agradeço também aos presentes aqui e por nos terem trazido tal esclarecimento. Nós vamos dividir o tempo entre deputados, portanto vai iniciar o deputado Francisco. Obrigada. Faz favor, senhor deputado, então. Senhora Coordenadora, muito obrigado. Antes de mais, congratular-me pelos senhores representantes da Associação terem vindo até nós e terem vindo, de facto, colocar as questões que neste momento vos preocupam e preocupam a todos nós. É, sem dúvida, um número de preocupações que, com certeza, todos nós gostaríamos de abarcar. Sabemos também que, nestas situações da deficiência, têm-se dado alguns passos esses que serão, se calhar, ainda insuficientes para comatar todas as necessidades, mas eu dava aqui realmente algumas indicações de que, pelo menos, a questão do curador informal ter sido aprovado é já um passo relevante nestas medidas. Entendo que, de facto, a questão das cotas, que foi também implementada, neste momento já não é a questão da sua implementação, mas sim da sua fiscalização, como agora aqui referiram, e, de facto, haver necessidade dessas questões. Sabemos também que a questão da pandemia é também uma questão complicada, porque tem sido complicada para todos os portugueses e, em particular, para todos aqueles que têm algum grau de deficiência e, nesse sentido, de facto, deixar também aqui uma nota de que o Partido Socialista está preocupadíssimo com estas questões, naturalmente que tem vindo a fazer um trabalho juntamente com todas as forças políticas nesse sentido e no sentido de aqui aquilatarmos de quais as necessidades e, por isso, mais uma vez, dar a indicação de a nossa preocupação e, de facto, a nossa intenção de aqui acolhermos as vossas propostas e tentarmos, de facto, ver qual a forma de conseguir resolver todas essas situações. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Marta Freitas. Sim, obrigada. Agradeço então aos representantes da Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes, como há bocado comentei. Obrigada pelos vossos esclarecimentos e até pelo estudo que nos apresentaram. É sempre importante perceber como é que tem o impacto desta pandemia. E nas situações que colocaram aqui, perante agora a exposição do impacto que teve das pessoas com deficiência, que houve dentro das pessoas com deficiência nesta pandemia e agora no seguimento, ia perguntar o seguinte, tendo em conta que, e falaram aqui das juntas médicas e que já houve um esclarecimento por parte do Governo relativamente a essa situação das juntas médicas e até houve já uma compreensão realmente
do transtorno que causam, mas que teriam que ser encerradas por medidas de segurança. Na mesma, sabemos que entre 15 de junho e 1 de julho já reativaram 50 juntas médicas por todo o país, e é importante perceber realmente de que forma é que se estão a responder. Sabemos que muitos especialistas ainda estão na linha da frente, na área da saúde pública, e, portanto, é normal que seja gradual este atendimento por parte das juntas médicas. Mas sabemos que houve também decretos-lei, portanto, houve já a partir de uma preocupação do Governo no sentido de salvaguardar também o apoio às pessoas com deficiência, permitindo uma articulação com as unidades de saúde relativamente a estes atendimentos por parte de juntas ou de médicos, para que pudesse haver a situação dos atestados multiuso ou outras situações pendentes destas juntas médicas ao longo desta altura do confinamento. E, portanto, perceber realmente como é que está a decorrer agora, com esta reabertura da economia e com a reabertura das juntas médicas, o atendimento. Outra situação colocaram foram a situação das barreiras arquitetónicas, e acho que é importante realmente uma das medidas que saiu agora no plano de estabilização económica e social relativamente a uma maior aposta na eliminação destas barreiras arquitetónicas, portanto, promoção de maiores acessibilidades, e perceber a vossa posição relativamente a esta medida do Governo de melhoria das acessibilidades e também de promoção de mais emprego às pessoas com deficiência, que saiu agora no plano de estabilização. O que consideram relativamente a estas medidas? Também, relativamente aos censos, essa é uma situação que já está a ser avaliada, acho que até já foi referida pela Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia, e, portanto, era importante também deixar esse presente em cima da mesa. Relativamente a outra situação que foi, hoje, considero uma oportunidade de vivenciar neste tempo de confinamento, que foi a situação do teletrabalho, e que gostaria de perguntar à Confederação em que condições consideram que poderia ser positivo o uso do teletrabalho para as pessoas com deficiência, se em regime parcial ou se outras condições seriam mais pertinentes, se consideram realmente o teletrabalho como uma solução possível, parcial ou total, para as pessoas com deficiência. Obrigada. Sra. Coordenadora, era só para dar informação Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas eu tinha dito no início com toda a boa vontade, tinha dito que ia ser muito rigorosa nos tempos, porque tínhamos comissão a seguir. A gestão dos tempos é dos partidos, o PS esgotou claramente o seu tempo, tendo dado mais tempo, que eu acho que as entidades, às vezes temos que ter aqui alguma tolerância com as entidades, mas os partidos têm que gerir o tempo da melhor maneira que entenderem, e senão todos os outros ficam prejudicados, sobre exceções para o PS, tenha de abrir para todos. Portanto, Sr. Deputado, peço desculpa, depois no fim se entender dizer alguma coisa. Pedir desculpa aos senhores representantes, porque eu vou ter que me ausentar, e era só para deixar esta nota. Mas eu ia dar essa nota depois no fim, como me tinha sugerido, Sr. Deputado. Muito obrigada. Agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queremos agradecer desde já a presença da Associação e deixar-vos um apreço pelo trabalho que fazem em defesa e na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Agradecer também estas indicações que nos deixaram da forma como as pessoas com deficiência viveram este tempo de confinamento, e foram muitas as dificuldades que as pessoas sentiram, também os dados do questionário que realizaram, e daí mesmo temos aqui os dados concretos das dificuldades que as pessoas fizeram. Há uma série de assuntos que gostaríamos de vos colocar e que tem muito a ver com aquilo que foi feito no vosso Congresso, foi no final de outubro, portanto ainda estará muito recente as discussões à volta destes temas, mas gostaria de começar pelo atestado multiusos que aqui foi referenciado. O PSD tem tido uma atenção especial a este assunto, teve a oportunidade de questionar a Sra. Ministra do Trabalho sobre esta temática, ainda ontem mesmo fez a mesma questão ao Sr. Ministro da Educação, porque o atestado multiusos implica também a falta de pagamento de um apoio que é importante para as famílias e também para as famílias que têm alunos com necessidades educativas especiais. E a verdade é que o atraso nestes atestados
cuidados multiusos é muito anterior à pandemia e as pessoas com deficiência não podem estar presas a atrasos burocráticos ou atrasos processuais. Isto tem que ter atenção para as pessoas que precisam efetivamente deste apoio. Em questão daquilo que foi feito no vosso Congresso, gostaria de vos perguntar o seguinte. Um dos assuntos foi a questão das mulheres com deficiência. A Associação considera que deve ser reforçado o acesso aos serviços de saúde e de planeamento familiar. Têm dados sobre esta situação? Há, de facto, discriminação para com a mulher com deficiência? As barreiras físicas da via pública continuam a ser apontadas como um dos grandes entraves para a mobilidade das pessoas com deficiência. Esperamos efetivamente que as medidas previstas no Plano de Estabilização Económica e Social possam, para o Programa das Acessibilidades aos Serviços Públicos e na via pública, possam de facto ser aplicadas. Em relação às acessibilidades nos transportes públicos, seja no acesso aos comboios, aos autocarros, à estação de metro ou aos transportes fluviais, o que é que a CNOD preconiza de alterações? E um tema que nos parece relevante e que gostaríamos de ver aqui esclarecido, porque pertinente, e que é com um acontecimento que está agendado para o próximo ano, ainda que sem termos muita certeza se vai realizar ou não, mas o desporto adaptado, a Associação considera que está a ser o parente pobre e que não pode continuar a ser. E dão como exemplo a iniciativa Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021, que na vossa opinião será uma capital europeia do desporto, mas não para todos. Gostaríamos de saber o que é que querem dizer com isto. E outra das medidas que defendem é o alargamento da lista homologada dos produtos de apoio para a prática desportiva. Estamos a falar em que produtos em concreto? Gostaríamos de ter esta informação. O ano passado realizou-se um ato eleitoral. A CNOD alertava para as barreiras que impedem milhares de eleitores com deficiência de exercer o direito de voto e gostaríamos, nesta altura, de perguntar se já houve alguma evolução, algum compromisso de forma a estar garantido o acesso das pessoas com deficiência às mesas de voto, mas não são apenas as acessibilidades que causam algum constrangimento, na vossa opinião. A CNOD considera que se devem dar passos no sentido de assegurar que todos os cidadãos possam votar de forma independente e com a segurança de que a sua opção é secreta. O que gostaríamos de vos perguntar é se já houve contactos com a senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e se já foram dadas soluções concretas para este problema e que feedback é que obtiveram, se houve evolução neste sentido. Para terminar, gostaria também de saber a vossa opinião sobre o modelo de vida independente. Tivemos já a oportunidade de ter a opinião da Associação Nacional de Deficientes, que colocava algumas ressalvas sobre este modelo de vida independente. Pois bem, na vossa opinião, qual é este modelo? Está efetivamente a ser benefício para as pessoas? Conseguem dar-lhe a autonomia de que necessitam? E deixar-vos também este repto aqui e esperar que realmente em 2021 os novos censos possam acautelar as vossas sugestões e possam ter uns dados mais concretos sobre as pessoas com deficiência. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Com o rigor que estou a impor a todos os grupos parlamentares hoje, peço desculpa por isso, mas o tempo de facto não nos ajuda. Passaria de imediato à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a CNOD e agradeço o facto de terem vindo aqui à Assembleia participar nesta audição. O Grupo Parlamentar saúda-vos por isso. Saúdo também pelo espírito combativo e reivindicativo e pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, nomeadamente na realização do estudo que tiveram a gentileza de partilhar connosco. Como referiu o Sr. Presidente, Portugal tem das legislações mais avançadas no que toca à deficiência. Tem, no entanto, o problema da sua aplicação e fiscalização, assim como o processo moroso do ponto de vista burocrático no que diz respeito à atribuição dos subsídios de deficiência e do material de apoio. A dificuldade, pensamos nós, e gostaríamos de
que reforçar-se este comentário reside no facto de a questão da deficiência estar dividida entre 2 ministérios mais um, não é? Portanto, o Ministério da Saúde, do Trabalho e Segurança Social e também o Ministério da Educação. Se calhar era interessante rever este tipo de modelo, como aliás já deu a entender. E era um comentário que eu gostaria de ouvir da vossa parte sobre esta questão. E depois, relativamente às melhorias da vida cotidiana, que parecem tardar e que pioraram com o confinamento. Há vários, chegaram ao nosso conhecimento várias situações de pessoas cegas que foram obrigadas a deslocar-se ao balcão presencialmente para resolver problemas do acesso via internet, para não falar da falta de intérpretes nos hospitais e nos centros de língua gestual portuguesa, nos hospitais e nos centros de saúde, entre muitas outras dificuldades relacionadas com os transportes, com as acessibilidades e por aí adiante. A posição do Bloco de Esquerda é, de uma forma simples e direta, a da igualdade, a da vida independente e autónoma, a da escola pública, as pessoas na escola pública, mas sobretudo a da equidade, a de dar mais a quem mais precisa e de se tornar, de modo a tornar-se efetivamente igual. A pandemia tornou, como também deram conta através do vosso relatório, que as fragilidades que existiam ficaram agora mais evidentes e até impossível de esconder. Nesse sentido, ou a propósito, e ainda para ser aplicado este ano, no orçamento de 2020 foi contemplada, por proposta do Bloco de Esquerda, aprovada por unanimidade, a obrigação de o Governo apresentar até ao final do ano um estudo sobre a antecipação da reforma, sem penalização para as pessoas com 55 anos. E 20 de descontos para a Segurança Social, dos quais 15 com deficiência igual ou superior a 60%. O deputado José Manuel Pureza, e aproveito para informar, interpelou a Ministra do Trabalho na audição regimental da semana passada e ela disse que, há 2 semanas, que já tinha, enfim, que durante a pandemia o processo foi interrompido, mas que agora estaria disponível para reiniciar. Tem conhecimento de alguma diligência nesse sentido? Agora, uma outra questão, que ajustamentos são necessários para garantir, em tempo de pandemia ou de outro tipo de dificuldade, que o modelo de vida independente não é afastado como prioridade? Relativamente à forma como são atribuídos os subsídios de deficiência. Além do aumento dos valores, que já foi uma medida aqui sugerida, que outras tem a Confederação para sugerir aqui a este grupo de trabalho. Por último, termino com a questão da educação inclusiva e com a sua relação com o confinamento. Percebemos todos que estas problemáticas, ou as pessoas que têm deficiência, seja ela o déficit de atenção e de hiperatividade, sejam outro tipo de deficiência, não podem ser afastadas de uma forma tão radical e abrupta das suas terapias e dos seus apoios. Portanto, no regresso, não é, e na manutenção das pessoas nas instituições e na escola pública, é fundamental a defesa desta ideia de que estas pessoas são prioritárias na manutenção das instituições que prestam os apoios e que prestam as terapias. Portanto, o confinamento não se ajusta a este universo de pessoas. Por último, termino também com uma pergunta semelhante à Sra. Deputada Carla, que diz respeito àquilo que os senhores consideram já ser possível observar no processo de criação da vida independente. É um processo recente, que está ainda a ser implantado no terreno, mas que termina já a ser Presidente. Mas qual é a vossa opinião relativamente àquilo que pode ser ajustado? Muito obrigada. Passaria agora de imediato a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a CNOD, os seus representantes que estão hoje nesta audição, de agradecer, além da intervenção inicial
também o livro que aqui nos deixam referente ao Congresso, bem como o conjunto das reivindicações que colocam no caderno reivindicativo no final desta brochura, que efetivamente também nos dá informação, no fundo, daquelas que são as necessidades das pessoas com deficiência e as respostas que têm que ser garantidas às pessoas com deficiência. Vocês fazem aqui um levantamento bastante alargado de um ponto de vista das várias áreas nas quais é preciso intervir e havendo naturalmente uma legislação que nós temos que já é, de alguma forma, de um ponto de vista da sua arquitetura, é boa, o que não impede que ela possa naturalmente ser aprofundada ou melhorada, mas que o que se exige naturalmente é que ela seja cumprida e muitas das reivindicações que aqui colocam não é que elas já não existam enquanto direitos, não estão efetivados na vida das pessoas com deficiência e é também esta batalha que mesmo de um ponto de vista da intervenção institucional nos cumpre também fazer aqui na Assembleia da República, nas responsabilidades que temos de fiscalização da atividade do próprio Governo e do cumprimento da legislação que temos no nosso país, que efetivamente nesta área é uma legislação muito positiva. Eu queria ainda fazer aqui algumas observações em relação a matérias que foram levantadas na intervenção inicial. Primeiro, agradecer também o questionário que nos fizeram chegar. Eu acho que os elementos que temos aqui são importantes para percebermos as realidades que existem, ou que existiram neste contexto de isolamento e as consequências que isso tem na vida das pessoas, nomeadamente as pessoas que estão em situação de mais fragilidade. E nós temos que reconhecer que as pessoas com deficiência é um dos grupos sociais que está em situação de maior fragilidade e vulnerabilidade e que as medidas que foram tomadas, pese embora tenham que ser tomadas por força das situações de saúde pública naturalmente que nós enfrentamos, têm consequências na vida das pessoas com deficiência que muitas vezes não conseguimos antecipar e que é importante nós percebermos o que é que se passa para, até numa eventualidade de necessidades futuras de se tomarem medidas semelhantes, podermos naturalmente antecipar e precaver um conjunto de consequências que foram aqui também desde logo identificadas. Em relação às juntas médicas, que aqui foi referido, nós fizemos uma pergunta escrita ao Governo, não tivemos ainda qualquer resposta em relação a esta matéria. Nós percebemos naturalmente que tenha que ter havido, no fundo, a prioridade dos médicos de saúde pública, que fazem parte das juntas médicas, de serem deslocados para o combate ao surto epidémico, mas importa garantir, neste âmbito também, a continuidade do cumprimento dos direitos sociais das pessoas com deficiência. O problema das juntas médicas, em muitas situações, prende-se até com a atribuição do primeiro atestado multiusos, porque algum deles o que já existe está a ser renovado automaticamente, pelo menos a informação que temos, mas a atribuição deste primeiro atestado, que é fundamental no momento em que as pessoas têm que aceder a prestações sociais, não pode naturalmente ficar esquecida. O Governo não nos respondeu a essa pergunta, mas é algo naturalmente que, estando ainda por resolver, nós não deixaremos de insistir. Eu queria ainda deixar aqui uma observação sobre as questões das acessibilidades. Nós temos também intervido bastante sobre esta matéria. Há legislação que tem mais de 30 anos que ainda não foi cumprida. O que é preciso é efetivamente haver uma vontade política de se investir, de um ponto de vista financeiro, seja nos edifícios públicos que é preciso adaptar, seja até na garantia de transportes públicos acessíveis às pessoas com deficiência. E isso leva-me a um outro assunto que tem a ver com as matérias do emprego das pessoas com deficiência. Porque quando nós falamos também sobre este assunto, a questão do cumprimento das cotas é importante, naturalmente. Aliás, há uma resolução aprovada do PCP que previa que o Governo apresentasse anualmente à Assembleia da República um relatório sobre a situação do emprego das pessoas com deficiência e até agora esse relatório ainda não foi apresentado. É uma resolução de 2018. Mas mesmo de um ponto de vista da garantia do direito ao emprego, a garantia do direito ao transporte está intimamente ligada a isto. Porque as pessoas com deficiência, para terem um emprego, têm que ter uma maneira de se deslocar para lá e têm também que ter nos seus postos de trabalho, naturalmente, a resposta necessária e a devida adaptação às suas características. E nós pensamos que este é o caminho que tem que se fazer para garantir o cumprimento do direito ao emprego para as pessoas com deficiência. Mesmo para terminar, em relação à prestação social para a inclusão, não quero aqui também deixar de colocar que nós temos tido uma intervenção sobre esta matéria, seja no alargamento da abrangência desta prestação, seja no aumento do seu valor, seja até no seu pagamento a 14 meses, como a CNOD também aqui coloca, que é algo que nós entendemos que é fundamental na proteção social das pessoas com deficiência e que naturalmente iremos insistir. E dizer que da parte do PCP estas reivindicações que aqui são
pela CNOD serão naturalmente acolhidas naquela que é a nossa intervenção institucional na Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções, julgo que não temos ninguém em videoconferência, porque nestes novos tempos que vivemos podemos ter deputados que estejam presentes, outros não. Portanto, desde já vos passava a palavra, dispondo também, como na fase inicial, de 10 minutos para uma intervenção que entendam de resposta a estas questões, e aproveito já para vos agradecer quer a brochura que nos fizeram chegar do Congresso, quer a documentação que nos fizeram chegar quando a confirmação da presença, que entretanto foi distribuída já pelos deputados do Grupo de Trabalho e será naturalmente por todos, porque é sempre de grande utilidade para que os partidos políticos desenvolvam a sua atividade o mais informação que possam receber e, portanto, foi tomada nota e eu aproveito para agradecer em nome deste Grupo de Trabalho a disponibilidade e a documentação que nos fizeram chegar e disponho então de 10 minutos. Algumas questõezinhas que me suscitaram da intervenção dos senhores deputados. Portanto, uma das questões mais importantes é a questão que já foi da educação. Portanto, a educação é um assunto importante para a Confederação. Sabemos que nestes tempos que correram, que muitos alunos, se calhar até mais do que em situação normal, tiveram dificuldade em aceder a produtos que lhes permitam acompanhar as aulas. Têm mais dificuldade. Portanto, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que o novo ano letivo deve ter em conta, por um lado, por exemplo, o número de alunos por turma deve agora ser, se era assunto de discussão anterior, se calhar agora obriga-nos a pensar isto melhor. Portanto, o número de alunos por turma. Depois, também o acompanhamento dos alunos que têm necessidades de ser acompanhados, tanto em material tecnológico como em outro âmbito. Pensamos que no novo ano letivo isto deve ter sido em conta e também, se calhar, aqui perceber, e se calhar aí os professores poderão dar uma grande ajuda, que é perceber onde é que podem insistir mais para recuperar alguns atrasos que houve neste período anterior. Sabemos que há uma indicação do Governo que vão haver mais professores, mas devíamos estar atentos a que isto fosse mesmo efetivado. Uma outra questão, além da educação, gostaria de falar do problema dos transportes. O problema dos transportes é um problema importantíssimo. Não ia já aqui adiantar muita coisa, mas ia, por exemplo, dizer o seguinte. Em Lisboa, o ano passado, apareceram, a Carris apareceu com autocarros que recompuseram a frota, portanto, para melhorar a frota oferecida aos utentes. No entanto, sabemos que alguns veículos não estavam adaptados e vieram criar mais dificuldades. Por exemplo, se calhar vocês até sabem, mas, por exemplo, se entrar uma senhora com uma criança num carrinho, depois há muita dificuldade em movimentação. Portanto, ou seja, o que é que se quer dizer com isto? Quer dizer que as empresas de transportes têm que fazer uma audição para saber das dificuldades e, se calhar, perante as entidades competentes, mostrar o que é que vão oferecer para que isto não aconteça. A outra questão, a vida independente, também é muito importante, e salientar que o que houve até agora foram projetos piloto, sabemos isso, mas o movimento associativo tem lutado para que isto comece a aparecer no Orçamento de Estado, no sentido de sabemos que é uma realidade que existe em outros países há mais de 30 anos, começa agora aqui em Portugal, mas era importante nós percebermos a importância que tem para estas pessoas com problemas terem uma vida verdadeiramente independente, como é dito ali, poderem ir ao teatro, poderem ir sem dificuldade nenhuma, e poderem passear e pronto. Depois,
Eu se calhar ia passar a palavra gostaria muito de falar aqui uma questão, que é, a gente fala aí do desporto adaptado. No entanto, nós devemos começar a ficar com o ouvido alerta para esta situação. Há problemas de saúde em que o desporto é uma ferramenta essencial para melhorar a vida das pessoas. E, portanto, não é só, por exemplo, no espectro do autismo, nós sabemos que há formas em que o desporto pode ajudar crianças com este problema a melhorarem a sua prestação. E sabemos que quando uma criança com este problema surge numa família, se calhar ele não é só a criança, mas é todo o agregado familiar. E se calhar isto era importante nós começarmos a pensar estas coisas. Pronto, acho que aqui o Rei se calhar completava alguma coisa. Obrigada. Desculpa. Quem é que... Com certeza tem a palavra. Margarida Lopes, sou assessora Margarida Lopes tem a palavra, então. É assim, vai ser impossível no tempo que temos responder a todas as questões que nos foram colocadas e, portanto, a CNOD vem aqui demonstrar disponibilidade para depois reunir com todos os grupos parlamentares que nos façam chegar um pedido de reunião. Nós estamos completamente disponíveis para vir aqui a audições com os grupos parlamentares. Focar aqui em algumas coisas que nos colocaram. A questão da vida independente, o que nós defendemos é, ponto 1, sempre consideramos que o projeto piloto é uma situação que, sem salvaguardar logo à partida uma continuidade, é perigoso porque dá esperanças às pessoas e cria um ritmo de vida que depois o projeto piloto acaba o financiamento europeu e podem ter que sair de empregos, etc. E isso cria uma expectativa e depois uma quebra de expectativa nas pessoas com deficiência que já têm uma vida difícil e isto acresce outra dificuldade. Daí a nossa insistência em que a vida independente tem que passar a estar incluída no Orçamento de Estado e que é uma questão de... não são... Há deficiências que só precisam, se calhar, de 1 a 2 horas por dia, mas há deficiências que precisam de assistentes pessoais 24 horas por dia. Esses assistentes pessoais também têm que ter salvaguardados os seus direitos enquanto trabalhadores e não podem, como estão alguns previstos neste modelo agora, estar a fazer X horas num sítio, mais X horas com outra pessoa, porque depois existem as horas de deslocação e isso acaba por ser penoso também para os direitos daquele trabalhador. E o que vai afetar depois também a prestação da assistência pessoal às pessoas com deficiência. Portanto, na questão do emprego, efetivamente, nós valorizamos todas as coisas, os passos que foram dados em frente. É uma questão agora de haver uma fiscalização. Em relação aos dados das mulheres com deficiência, nós não temos, enquanto confederação, que nós prestamos apoio a associações e, portanto, às vezes não nos chegam queixas diretas a nós, porque nós trabalhamos com organizações. A essas organizações, sim, chegam queixas diretas. E não nos podemos esquecer que as mulheres sem deficiência são alvo de discriminação, as mulheres com deficiência são alvo de dupla discriminação. É por ser mulher e por ter deficiência. Para além de que ainda há uma mentalidade quase de maior salvaguarda, digamos assim, da mulher, não é? No sentido, há muitas famílias que ainda consideram uma superproteção, que acham que as mulheres com deficiência postas em determinados sítios vão ser mais alvo de abusos e que, portanto, nós participámos em algumas atividades em que nos diziam que, pondo uma questão de abertura para apoios ao emprego, a maioria dos candidatos eram homens. Porquê? Porque as mulheres ficavam ainda retidas em casa com medo de que, se elas fossem para um trabalho, por terem deficiência intelectual, na maior parte das vezes, poderiam ser vítimas de abuso e as famílias têm muito medo disso. É nesse sentido que há esta maior discriminação das mulheres com deficiência. Em relação ao mercado de trabalho, nós assistimos, ainda hoje de manhã tivemos numa reunião com o IFP, existem muitas pessoas com deficiência que já desistiram, ou seja, nem sequer estão inscritos nos centros de emprego e que, portanto, neste momento, mesmo que surja uma oportunidade de trabalho, não são chamados porque não estão inscritos. E isto é uma questão que se tem que alterar no sentido de fazer ver às pessoas com deficiência que merece a pena estarem inscritos nos centros de emprego porque poderá surgir uma oportunidade de emprego através dali.
Na questão que colocou do teletrabalho, nós vemos o teletrabalho com alguma preocupação, nós percebemos o recurso ao teletrabalho nesta fase da pandemia por uma questão de salvaguarda, contudo o que nós queremos é que finalmente se quebre o estigma das pessoas com deficiência estarem fechadas em casa. E se nós agora partimos para uma sugestão de pôr as pessoas com deficiência em teletrabalho, as pessoas quebra-se a ligação, quebra-se as ligações que são feitas no local de trabalho, quebra-se as ligações, os conhecimentos que se têm. Quando uma pessoa vai a uma reunião, conhece pessoas de outras empresas, conhece pessoas de outros sítios, há outras oportunidades de trabalho, estabelecem-se relações que não são possíveis estabelecer a partir de casa, e é muito diferente para nós que estamos num trabalho presencial e depois vamos para casa durante uns meses e, portanto, as relações permanecem, do que uma pessoa partir logo do princípio num teletrabalho em que vai estar novamente fechada em casa e sem hipóteses. A questão dos transportes. A questão dos transportes é uma questão que tem que ser salvaguardada. Como o Vice-Presidente Jorge Silva já referiu, houve uma compra de autocarros adaptados novos para a frota aqui de Lisboa, sem consultar as organizações de pessoas com deficiência que trabalham pelo menos nesta região. Essa frota que foi adquirida, a rampa está na porta da frente, o que quis dizer que as cadeiras de rodas elétricas que são maiores não conseguem entrar nesses autocarros. Portanto, são autocarros novos, adaptados, mas que não servem pessoas com cadeiras de rodas elétricas, e que suscitou agora um grande problema na questão da pandemia, porque se a rampa está na porta da frente, as pessoas não podiam entrar, porque a porta da frente estava vedada. E eu, que frequento bastante os transportes públicos, assisti a motoristas que se negavam a abrir a porta para entrar a pessoa com deficiência, porque eles não podiam abrir a porta da frente, porque a porta da frente estava vedada para a salvaguarda do trabalhador motorista. E então criou-se aqui esta situação. Como disse, o tempo já está a terminar, eram muitas questões, mas estamos disponíveis para que nos chamem para reunir e que prestaremos então os esclarecimentos necessários. Obrigada. Muito obrigada pelas questões que nos trouxeram, pelos esclarecimentos. Também aproveito para vos dizer, para além de agradecer, que quaisquer contributos que entendam que possam ser úteis para vós, para a Assembleia da República, podem mandar para o e-mail aqui da Comissão, pelo qual, aliás, receberam este convite, esta convocatória do Grupo de Trabalho. Podem-nos fazer chegar, que nós fazemos chegar a todos os grupos parlamentares questões que achem que hoje não tiveram a oportunidade de responder e que seria importante também aqui trazer, e depois cada um, naturalmente, dar-lhe-á o seu uso, e nós faremos chegar a todos. E desde já agradeço o terem vindo, todos os esclarecimentos que nos trouxeram, e dou por encerrada esta reunião. Muito obrigada.